Falo sobre as dívidas do Flamengo na comparação com o Timão, uma lavada desleal a favor do rubro-negro. Falo também sobre o Flamengo de volta à liderança do Campeonato Brasileiro depois de um longo e tenebroso inverno. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, combinado? Bora falar sobre a semifinal da Champions League. Nessa quarta-feira assistimos às classificações do Real Madrid contra o Manchester City e do Bayern de Munique diante do Arsenal. Os ingleses estão fora das semifinais da Champions. O Real Madrid mostrou quanto a camisa pesa, enorme pressão do Manchester City, que criou todas as chances para vencer no tempo normal e na prorrogação. Placar final de 1-1, Rodrigo marcou para o Real Madrid, De Bruyne marcou para o Manchester City, na decisão por pênaltis 4-3 para o Real, que está pela quarta vez consecutiva numa semifinal de Champions. E vai ter pela frente o Bayern de Munique, que venceu o Arsenal em casa por 1-0, gol do Kimmich. 13º confronto de mata-mata entre Real Madrid e Bayern de Munique. E a curiosidade, até aqui é um empate, 6 classificações do Real, 6 classificações do Bayern de Munique, do outro lado da chave o PSG e o Borussia Dortmund. Ou seja, teremos 2 alemães nas semifinais, um francês e um espanhol, e a Liga Inglesa, que é a melhor disparada do futebol mundial, não terá representantes. Só para completar, falei que o Real Madrid chegou nas últimas 4 semifinais, queria contar sobre os outros times com mais presenças na semifinal nesses últimos 4 anos. O Manchester City chegou 3 vezes e o PSG chegou 2 vezes. Hora de falar sobre o Flamengo, que está de volta à liderança do Campeonato Brasileiro depois de um longo tempo. O Flamengo venceu o São Paulo por 2-1 nesta quarta-feira no Maracanã. Os gols do Luiz Araújo aos 20 e do De La Cruz aos 10 do segundo tempo. O São Paulo ainda descontou com o Ferreira no finalzinho da partida aos 34. Com essa segunda vitória, associada ao triunfo por 2-1 contra o Atlético Goianiense na primeira rodada, o Fla chegou a 6 pontos, assim como o Internacional, mas leva vantagem no saldo de gols. O Fla marcou 4 gols, sofreu 2. O Inter marcou 3 gols, sofreu 1. Flamengo é o novo líder do Campeonato Brasileiro, algo que não acontecia há mais de 3 anos. A última vez se deu há 115 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2020, que foi disputado em 2021 por causa da pandemia. Só para completar sobre o Flamengo, Gerson reapareceu no time após um problema no rim, participou do jogo e foi bastante elogiado pelo técnico Tite, que poupou a Arrascaeta, pouparia também o Luiz Araújo, mas diante de uma lesão do Everton Cebolinha no começo da partida, o Luiz Araújo precisou ir a campo e marcou um bonito gol para garantir a vitória rubro-negra. Bora falar agora sobre Leila Pereira. A presidente do Palmeiras respondeu sobre a possibilidade de Gabigol se tornar reforço alviverde. Vale a lembrança de que você soube primeiro aqui no canal do Nicola que o Gabigol estava na mira do Palmeiras com direito à aprovação do técnico Abel Ferreira. Pois bem, na semana passada, Souza e Neto, no programa Os Donos da Bola, afirmaram que as tratativas estavam praticamente fechadas e que o Gabigol será reforço do Palmeiras em 2025. A Leila deu uma outra versão para essa história, abre aspas, para a presidente palmeirense, abre aspas, com relação ao Gabigol, não tem negociação absolutamente nenhuma e nem podemos. Isso seria assédio e eu jamais faria isso. Essa informação não é verdade, fecha aspas. A Leila está fazendo o papel dela de desmentir algo que pode prejudicar o Palmeiras. Só para lembrar, um atleta em fim de contrato só pode abrir negociações com qualquer outro clube a 6 meses do fim do vínculo. Se não, caso se confirme uma negociação antes desse prazo, esse time pode ser acusado de assédio e inclusive sofrer punições pesadas na FIFA. A Leila deixou bem clara essa situação e preferiu sair pela tangente afirmando que não existem tratativas. A informação que eu tenho é de que o Gabigol interessa, que existem conversas, mas que ainda falta bastante coisa para que o negócio seja concretizado, até porque o Gabigol tem o tempo a seu favor. Quanto mais perto do fim do contrato, mais propostas, inclusive do exterior, podem aparecer. Só para completar, vale contar também que o Gabigol está suspenso, pelo menos até a segunda ordem, até abril do ano que vem. Ele já recorreu dessa punição, atribuída ou causada, aplicada pelo Tribunal de Justiça Antidopagem no futebol brasileiro. Essa apelação vai se dar na Corte Arbitral do Esporte. Enquanto não houver uma posição, ele segue sem nem que sequer poder treinar com o Flamengo lá no seu centro de treinamento. Quero falar sobre as diferenças gritantes entre Flamengo e Corinthians no que diz respeito às dívidas. Os 2 clubes mais populares do país são também aqueles que mais arrecadam. O Flamengo há 3 temporadas ganha acima de 1 bilhão de receita por ano. O Corinthians conseguiu atingir essa meta na temporada de 2023, mas
quando o assunto é dívida, não há comparação. O Flamengo fechou a temporada passada com apenas 48 milhões de reais de pendências. Desses 48 milhões, nenhum centavo é de dívida bancária. Já o Corinthians está perto de 2 bilhões de reais de dívidas. Para ser mais preciso, 1 bilhão 960 milhões de reais. Uma baita grana em dívidas bancárias, e as dívidas a curto prazo, aquelas que precisam ser pagas em no máximo em um ano, equivalem a mais ou menos 400 milhões de reais. Só para completar sobre as dívidas do Corinthians, 1 bilhão 260 milhões são dívidas do clube, outros 703 milhões são dívidas relacionadas ao estádio. E é especialmente por causa disso que o Flamengo e o Corinthians se colocam numa situação extremamente diferente, em que o Flamengo é capaz de ter a maior folha salarial do país sem atrasar nem sequer um centavo e ser extremamente competitivo dentro de campo. Já o Corinthians tem uma das 5 folhas mais altas do país, mas não consegue ser competitivo há bastante tempo. Para piorar, atrasa esses pagamentos de salários, direitos de imagem, perde jogadores de graça, vê vários dos seus atletas entrarem na justiça e o bolo de processos vai aumentando e garantindo ainda mais problemas ao timão a médio e longo prazo. Hoje a diferença financeira entre ambos é gigante, extremamente favorável ao Flamengo em detrimento do Corinthians. E você, o que pensa sobre o tema? Use o espaço para comentários, esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O Gabriel de Carvalho, Gabriel de Joinville, no caso, né? Sempre rebaixando o Corinthians e sempre babando o ovo pro Flamengo. E Palmeiras, quando o Flamengo devia, nunca fez essa comparação. Bora lá, Gabriel, bora responder. Você me dá uma boa oportunidade de falar sobre o tema e você que está assistindo a gente tira a sua impressão se eu estou babando o ovo do Flamengo ou se eu estou trazendo constatações. Contei no vídeo da tarde sobre as dívidas de Flamengo e Corinthians. Por que eu citei os dois clubes? Porque são os mais populares do país. O Flamengo em primeiro, o segundo o Corinthians, com detalhe de que o Corinthians tem a população, a maior torcida no centro de maior poder aquisitivo do país. Isso é uma enorme vantagem. Pois bem, o Corinthians e o Flamengo são os únicos clubes no Brasil com capacidade, pelo menos nesse instante, de faturar acima de 1 bilhão. O Flamengo fatura há 3 anos essa receita por temporada, o Corinthians conseguiu esse feito na temporada passada, o que só comprova que são os dois mais populares, aqueles com mais capacidade de arrecadar dinheiro. Só que, na hora das dívidas, há uma diferença gritante, e eu achei desse número extremamente relevante, por isso eu quis dividir com vocês. O Gabriel não gostou, quero saber a sua opinião. Eu contei para vocês que a dívida do Flamengo hoje é de 48 milhões de reais, com impostos, com atletas, com ex-atletas, com bancos, né? Nem tem dívida com banco, tá? A dívida do banco, dívida do Flamengo com banco hoje é nenhuma, zero. A dívida total do Flamengo é de 48 milhões. Em 2013, o Flamengo tinha uma dívida de 750 milhões de reais. Ela vem caindo ano após ano. A tendência é que nesse último ano da gestão do Rodolfo Landim, a dívida seja zerada. Já o Corinthians, que assim como o Flamengo tem capacidade de arrecadar acima de 1 bilhão por temporada, hoje tem uma dívida de quase 2 bilhões de reais. A diferença entre a dívida do Corinthians e a dívida do Flamengo é de 40 vezes maior pro Corinthians, né? Eu ia falar em favor do Corinthians, mas não sei nem se dá para dizer que é em favor. Acho que é o tipo da informação relevante, assim como quando a gente tem alguma notícia positiva do Corinthians, a gente traz, enfim, registrada a minha informação. Hoje em dia todos vivem de Flamengo, uns por amor e outros por raiva. A mensagem do Oswaldo Fernandes. Neymar e Gabigol no Santos em 2025, Kleber Lopes. Acho mais simples imaginar o Neymar do que o Gabigol. Tudo, não dá para dizer que o Gabigol... hoje a Leila falou sobre Gabigol, né? Esse é um tema... Eu fui o primeiro a contar que o Palmeiras tem interesse no Gabigol. Muita gente desmentiu, enfim, mas depois ficou provado que pelo menos a negociação existe. O Souza e o Neto cravaram que está fechado. A Leila hoje usou uma entrevista do GE para dizer que não há nada fechado e ela nem pode fechar nada porque senão ela é acusada de assédio. Só para lembrar, quando o jogador está nos últimos meses de contrato, ele pode assinar um pré-contrato com outro clube nos últimos 6 meses. Qualquer coisa anterior a isso pode render uma punição pesada ao clube. A FIFA não permite que se acerte nada com o jogador num período anterior aos 6 meses finais do contrato. Se você quiser contratar alguém antes dos 6 meses finais, você precisa se acertar com o clube. Mas, Nicole, os clubes não conversam com jogadores antes dos 6 meses? Conversam, mas não podem fechar nada sob esse risco de punição. André Franco ainda interessa ao Flamengo, Vitor? Sim,
André Franco é um meio-campista do Porto, foi afastado por deficiência técnica, ele mais 3 jogadores pelo técnico Sérgio Conceição. O Flamengo chegou a oferecer 4 milhões de euros em janeiro, o Porto recusou. Diante dessa novidade lá no Porto, a tendência é que o André Franco seja contratado pelo Fla em julho sem custos. E ele chegaria para o lugar do Thiago Maia, uma reposição barata de alguém que é mais jovem do que o Thiago Maia e que, na visão da comissão técnica e da diretoria, tem enorme potencial. O Ivan Pereira está lembrando que o Inter é líder, sim, é. Pelos critérios de desempate, ele é o segundo colocado, tem os mesmos 6 pontos do Flamengo, só que o Fla tem 4 gols a favor, o Internacional tem 3. Então é isso que faz o Flamengo hoje ser líder. E por sinal, essa liderança do Flamengo é algo meio atípico. E essa é uma coisa legal para contar. O Flamengo, dono da maior folha salarial da América do Sul, de um investimento gigante, com a capacidade de arrecadação que eu já contei agora há pouco, não era líder do Campeonato Brasileiro há 3 anos ou 115 rodadas. Isso, na minha opinião, é uma vergonha. Porque o Flamengo, do ponto de vista financeiro, tinha a obrigação de liderar o Campeonato Brasileiro durante a maior parte do tempo. Ah, Nicola, mas o brasileiro não é prioridade. Desculpa. Mas com o elenco que o Flamengo tem, ainda que tenha outras prioridades, o brasileiro precisaria ter o Flamengo com mais frequência na liderança. Então, quando o Flamengo fica 3 anos sem ser ponta, 115 rodadas do brasileiro, eu acho um absurdo, tá? Nicola só fala mal do Flamengo, respeita o pai de todos. Vocês precisam se decidir, porque agora há pouco alguém falou que eu sou baba-ovo do Flamengo. Agora vem o Ivan e fala que eu falo mal do Flamengo. Cara, todos os times têm motivos pra gente falar bem, todos os times têm motivo pra gente falar mal. Enfim, seguimos. Boa noite, Nicola, o que você tá achando do trabalho do Tite? Paulo, eu acho que ele conseguiu dar um enorme equilíbrio defensivo pro time, eu acho que ele precisa fazer com que o Flamengo se mantenha por mais tempo durante o jogo jogando no mesmo nível. Eu acho que o Flamengo começa muito bem e vai perdendo capacidade. Eu não sei se é físico, mas não sei se você vai concordar. Eu vejo o Flamengo, especialmente no primeiro tempo, muito bom, às vezes em boa parte do segundo, mas tem momentos que se desliga. Acho que o jogo com o São Paulo exemplifica bem a minha ideia. Já havia acontecido também com o Milionários, enfim. É um Flamengo que não consegue ser constante, manter essa toada de muita pressão, de muita intensidade durante todo o jogo. O Vitor Duarte perguntando se o Flamengo tem interesse no Checa. Houve uma sugestão do empresário do Checa pro Flamengo. O Flamengo ficou de ver, mas disse que não tinha interesse, tá? Mais uma vez trazemos as últimas notícias do Flamengo. E infelizmente, não são tão boas quanto gostaríamos. Everton Cebolinha, um dos destaques do time, está enfrentando problemas físicos que podem deixá-lo de fora do próximo confronto contra o Palmeiras. Vamos entender o que está acontecendo. Após a vitória sobre o São Paulo, o elenco do Flamengo teve um dia de folga, mas a notícia sobre Everton Cebolinha não trouxe boas expectativas para os torcedores. O jogador sofreu um pisão no tornozelo direito durante a partida e, embora os exames não tenham identificado uma lesão grave, foi constatado um edema que pode comprometer sua participação no jogo contra o Palmeiras. Cebolinha já havia sentido dores no mesmo local no jogo anterior contra o Atlético Goianiense, o que levanta preocupações sobre sua condição física. Com isso, Luiz Araújo surge como uma opção para ocupar a vaga deixada pelo atacante, com Bruno Henrique podendo atuar do lado esquerdo do campo. A expectativa agora é que Everton Cebolinha se recupere a tempo do próximo compromisso do Flamengo, que será na quarta-feira, contra o Bolívar, pela Libertadores. Enquanto aguardamos por mais informações sobre a condição de Everton Cebolinha, resta torcer para sua rápida recuperação e para que o Flamengo possa superar esse desfalque e conquistar mais uma vitória. Continuaremos acompanhando de perto os desdobramentos desse cenário e apoiando o Mengão em busca de mais um triunfo.